Oi, gente. Hoje é dia 18 de maio, dia que marca aí a luta antimanicomial, onde tem um slogan, a proposta esse ano, com pão, vacina, saúde e vida, resistir sem negar. Um slogan aí muito importante que acho que atravessa a todos, né? E aí, pensando também em 2021, a gente está comemorando, não sei se a gente pode usar muito esse termo de comemorar, mas certamente é um avanço da Lei 10.216 do Paulo Delgado, que prevê o fechamento progressivo dos manicômios e hospitais psiquiátricos aqui no Brasil, onde o modelo de tratamento era puramente asilar e essas pessoas passavam uma vida ali dentro, né? Um grande marco foi aí a criação do CAPS, que redireciona esse cuidado e é uma outra lógica de tratamento. A gente gravou um episódio aqui com a Marília e a Carol. A Marília é usuária do CAPS em Rio das Ostras, onde ela nos conta ali um pouco da sua experiência e do quanto que ela está sendo atravessada por esse período de pandemia, distanciamento social, CAPS fechado, o quanto que isso está suscitando ali inúmeras questões. E aí, pensando, né, na saúde mental, acho que dá para a gente pensar muita coisa. Parece que tem um convite cada vez maior nas redes sociais de um cuidado da saúde mental, mas muitas vezes fico ali me questionando que saúde mental é essa que está sendo colocada ali como cuidado, né? Porque às vezes, sei lá, às vezes isso é usado para vender produtos, isso é usado para vender cursos, isso é usado, Quem quer? vem cá que skincare, coach da vida, né? Vou fazer aqui, vamos ter um final de semana onde você vai se curar de tudo, e isso é cuidado em saúde mental, mas será que é bem assim, né? Quando a gente olha para a clínica, quando a gente olha para as políticas públicas, a gente vê que a coisa é muito mais do que isso, né? A skincare pode até ser visto aí como um cuidado, sim, mas é cuidado de saúde mental? Uhum. E o que a gente quer dizer, né, quando a gente fala de saúde mental hoje? Mas para isso também é importante a gente retornar, né? Eu acho que nesse episódio, se eu não me engano, sobre o CAPS, a gente falou o que foi a reforma psiquiátrica, né? E a luta Uhum, antimanicomial vem aí junto com a reforma para poder repensar, né, um cuidado em saúde e a compreensão sobre o que é loucura, né? E o sim. adoecimento, o sofrimento psíquico. Então, acho que quando a gente falava dos manicômios naquela época, e agora tem aí um sério risco, né, Isabela, de retorno. Assim, a gente vê o investimento novamente voltado para as comunidades Uhum. terapêuticas, agora uma permissão aí de que crianças e adolescentes sejam internados, que vai contra o ECA, Sim, né? Então, assim, os sérios riscos que o avanço da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial vem sofrendo. Mas sim. mesmo lá, né, quando a Nesses gente pensa. cortes, Hum. pensando nesses cortes de investimento mesmo, né? O quanto que tem aí muitos políticos se aliando com esses pastores que vão usar aí dessas comunidades terapêuticas que acontecem atrocidades. E pensando também agora, a gente ficou sabendo disso semana passada, desses cortes das universidades públicas, e a gente pensa que a UFRJ pode fechar. E a UFRJ é um lugar que também oferece, né, um acompanhamento, cuidado aí em saúde mental. Pensar em fechar o UFRJ, a gente está pensando não só ali na graduação, porque parece que às vezes é essa associação que as pessoas fazem, mas a gente está falando de hospital, de unidades de acompanhamento, de tratamento de saúde, de museu, de biblioteca, o impacto disso, né? E acho que é isso que você está falando, quanto retrocesso a gente está tendo aí nessa reforma psiquiátrica, né? Isso. E acho que quando a gente traz essa questão das comunidades terapêuticas, e mesmo da universidade, quando a gente esse processo, né, da reforma vem com um processo de redemocratização do país, e então é um novo modo de pensar saúde e doença, né? Então o que é o Uhum, adoecimento? Porque aí tem a ver, né, com a ausência de emprego, a ausência de saneamento básico, né, de igualdade de uhum. direitos. Lá atrás, quando a gente estava pensando no hospital psiquiátrico, quais pessoas eram internadas, né? Então, a gente tem as pessoas que eram ditas Eram internadas e loucas, mantidas lá, né? todas estão Porque a morrendo. gente tem aí histórias de pessoas que é isso, que passaram uma vida, 30, 40, 50 anos presa, né? Presa num hospital psiquiátrico, né? Que quem foram aí essas pessoas? Então, né, mulheres, né, que não se adequavam de algum modo
a família, porque Uhum. engravidaram antes do tempo, né, porque não casaram, né, nesse tempo aí previsto, porque as esposas que os maridos não queriam mais. Então, o que que faz com essa mulher, né? A população LGBTQIA+, eram presos políticos, crianças que eram ditas como desobedientes ou muito agitadas, muito agressivas. Então, assim, não sabemos o que fazer com isso me incomoda, então Eram vamos... esses ditos desajustados, né? Isola essas Exatamente. pessoas, tira essas pessoas da sociedade, né? Deficientes, com defeito. E aí, Uhum. ainda hoje, né, acho que a gente teve esse processo aí da reforma, mas ainda hoje a gente encontra outros modos, eu acho, né, Isabela, de segregar. A nossa Sim. sociedade continua, de algum modo, segregando. E a gente, quando fala em saúde mental e traz esses elementos que você trouxe aí, que são, então, de algum modo, capturados, né, pela lógica capitalista, a gente deixa de pensar a saúde mental de uma grande parcela da população, né? Porque população negra, população com vulnerabilidade social, população LGBTQIA+, as mulheres que até hoje são taxadas como loucas, né? Uhum. Sim. E com a Por isso que eu pandemia, achei então, principalmente, né? era isso que eu ia falar, né? Essa proposta, esse slogan aí, pão, vacina e saúde. Uhum. A gente pensando, né? As coisas estão absurdamente caras, né? O custo de vida subiu muito. Moradia, luz, água, gás, gasta absurdo, né? E aí o quanto também que a mídia parece passar aí uma romantização da pobreza. Então a pessoa não tem gás, olha que bonita, ela fez um fogão a lenha em casa. Não está podendo comprar carne, né? Então vamos ter aí os benefícios de uma dieta sem carne. O arroz está caro, qual o benefício da gente comer, sei lá, macarrão? E sem olhar para os impactos do que é uma pessoa não conseguir comprar gás, pagar a conta de luz, comprar comida para dentro de casa, né? A gente não pode esquecer que comer organiza. E a gente também precisa disso. A Marília, nesse episódio lá do CAPS, ela fala sobre isso, de quantos usuários iam para o CAPS para comer também, e do quanto que ela demonstrou ali uma preocupação de que o que está acontecendo com essas pessoas agora. A gente pode pensar nas crianças que estão sem escola, né? Muitas crianças, a gente Uhum. sabe disso, infelizmente, que a única refeição completa que essa criança faz é ali a merenda escolar. E o que a gente está vendo é o aumento do desemprego, situações cada vez mais precárias de trabalho, custo de vida cada vez mais caro. Então, assim, como que fica aí a saúde mental no meio disso tudo? Um presidente que não representa, né, que não acolhe, que não, Sim. junto, né, com outros líderes aí do Estado, que não encontram meios de amparar a população, pelo contrário, né? Então, eu acho que isso fragiliza Que ainda não mais, promove esse né? cuidado, né? Porque é esse discurso liberal, né? Então, a gente tem um indivíduo, é a lógica do indivíduo, o indivíduo é que dá conta de si, ele que é capaz ou não de vencer na vida, né? Então, a meritocracia, que a gente Uhum. fala. Então, se você não venceu na vida, se você não chegou lá, tem alguma coisa que você está fazendo de errado, né? E aí, esse sujeito, diante dessa fragilidade, bem, por algum motivo não foram escolhidos ou não conseguem alcançar, né? Como é que fica a saúde mental, né, dessas pessoas? Eu acho que Sim. é muito delicado, né, Isabela, pensar sobre isso. E o quanto que às vezes, né, a pessoa numa situação de vulnerabilidade econômica mesmo maior, tem dificuldade de chegar ao serviço, né? Porque ainda é visto, ainda é tido, né, que terapia, análise, isso só funciona para as pessoas ricas, né? Que você precisa ter dinheiro para pagar. A gente acaba ouvindo, né? Ah, eu sou pobre, não tenho tempo de sofrer com depressão. São falas que a gente ouve. Quando, na verdade, a gente tem o SUS, né? Os psicólogos estão nos CAPs, estão na rede de atenção básica, estão nas unidades básicas de saúde. A gente pode pensar também no SPA, que é o Serviço de Psicologia Aplicada, que toda universidade que tem um curso de psicologia tem, né? Esse atendimento gratuito para a população. A gente tem diversas ONGs e projetos com atendimentos a preços sociais. E até Mas gratuitos ainda também, né? assim até gratuitos, e Uhum. ainda assim fica aí, parece que nesse imaginário que terapia, análise, enfim, é coisa para quem tem dinheiro, né? Mas não é dado esse lugar, né? Porque esses sujeitos, eles vivem um apagamento, né? Acho que quando a gente pensa na população que está em maior vulnerabilidade, vivem um apagamento que, às vezes, a própria pessoa sequer
consegue perceber e se questionar, né, sobre isso, bem, talvez eu possa procurar. Então, cadê os profissionais de saúde, né, uma rede de apoio, né, que chega, que oferece Sim, esse atendimento, que oferece esse acolhimento. Eu acho que é importante também poder pensar, né, porque quando o sujeito está fragilizado, está em vulnerabilidade, ele às vezes sequer tem essa, né, tem essa sim, percepção, consegue se compreender enquanto um sujeito com aqueles direitos, né. sim. Tem uma médica da família, que é a Júlia Rocha, acho que é Rocha o sobrenome dela, que ela tem ela publicou um livro não tem muito tempo, mas ela faz muitas publicações no Facebook e no Instagram. E ela, como médica da família, ela tem essa escuta, né? De que quando o sujeito chega ali se queixando, se falando de muitas coisas, né? Muitas vezes ela pergunta para essa pessoa, mas você quer passar por uma psicóloga? Porque ela consegue ali identificar que tem algo que não está ali da ordem do biológico, do fisiológico. Mas a gente sabe que não são todos os médicos que pensam assim. Muitas vezes, e isso em médicos particulares também, quando o sujeito chega, sei lá, falando ali de alguma angústia, de alguma coisa, o que o médico faz é medicar, né? Medica, encaminha para o psiquiatra, ou às vezes nem isso, ele mesmo medica e pronto. Então, às vezes, a gente tem pessoas que vão tomar ali ansiolíticos, antidepressivos, uma vida toda. E aí acho que não só com os médicos, né, e a própria família mesmo. Quando a gente pensa agora na Uhum, pandemia, a gente tem trazido muita discussão também da maternidade, né, na pandemia, e essa mulher que está ali tentando dar conta de tudo e mais um pouco, né, qual é o momento que uhum, ela vai parar e pensar onde ela vai encontrar esse apoio para poder ir para a terapia, fazer atendimento, quem vai ficar com os filhos. Tem uma logística aí também que é muito delicada, que sim, precisa ter uma rede, né? E acho que também pensando sim, nas crianças, que são um elo bastante frágil da nossa sociedade, ainda são vistos como responsabilidade da mãe, né? O tal do pariu Mateus, quem pariu Mateus que bale. E as crianças também acabam sofrendo com isso, né? A gente percebe aí, acho que a gente já conversa sobre isso, então entendo que a gente compartilha dessa mesma uhum, visão de que a maior parte das pessoas que chegam para atendimento, e a gente compartilha isso com os colegas também, são mulheres e são crianças, né? Que sim, sentem, né, a fragilidade. Se tem porque muitas vezes elas estão sentindo as consequências, né, dessa fragilidade, mas também porque parece que a elas, né, é permitido procurar ajuda e entrar em contato com isso, né, com essa fragilidade. Reconhecimento disso. Já para os homens a coisa fica um tanto mais delicada, né, porque tem que se uhum, manter nesse símbolo de força, virilidade, né. A gente tem uma declaração do presidente hoje que ficou famosa de um homem que é imorrível, imbrochável e incomível, né. Então ele está imune a tudo, né, e ele é a potência pura. E a gente vê que isso representa muito o modo como os homens, se compreendem aí, né, ou tentam, o lugar que eles sim. tentam sustentar, né, na sociedade e por E isso quando não esses procuram. homens chegam num processo de análise, né, a gente se depara ali com muito sofrimento, Uhum, uhum. E uma muito dificuldade sofrimento. enorme de E falar, né, de falar de si. parece simples, ainda que a gente entenda que tem um processo doloroso, falar em análise não é como falar, Uhum. né, com os amigos, mas, o quanto isso parece complexo, né, muito abstrato. Sim, sim. Uhum. E né, assim, pensando na clínica, é isso, os homens chegam pouco, né? São poucos homens que a gente acaba atendendo e também perceba aí essa dificuldade maior, parece, né, de entrar nesse processo de análise, de se expor, de se colocar. Muito por conta dessa imagem, dessa virilidade, né? Tem que estar com esse pau aí sempre ereto, Uhum. não pode broxar, né? Uhum. E muitas vezes não pode nem se proteger também de uma pandemia que está aí, de um vírus, né. Sim, Uhum. isso é muito absurdo, né? Porque o próprio presidente, e a gente acaba vendo isso também por aí, do uso de máscara, né? É coisa de viadinho, que aí associa a mulher, né, a algo Ao frágil, feminino, errado. né, a compreensão É, de que tem do feminino. isso. Uhum. Então, Uhum. o macho não precisa se proteger, né? Só a mulher, a criança e o viadinho aí pode. Que absurdo é esse que essa máscara tá aí representando que não pode colocar porque isso vai tirar o lugar dessa masculinidade, vai diminuir esse homem, né? E se por um lado isso para o homem representaria, né,
essa masculinidade, a força, né, a virilidade, tem de um outro lado uma compreensão de que não é necessário, por exemplo, para a população de rua, né, que está em situação de rua, ou para a Uhum. população das comunidades, a população de se proteger, né? Porque não, eles têm uma suposta força, e isso é muito também ligado às pessoas negras, né? Assim, de que eles têm uma força Sim. natural que bem, nasce com eles por uma razão tão absurda quanto, e então eles não pegam, não se contaminam, enfim, e a população vai morrendo e Sim. não faz nada com isso, E, não assim, precisa, né? é. E curioso pensar que a gente tem políticas públicas para tudo isso, né? Para a saúde mental da população de rua, para a população carcerária, para a população LGBTQIA+, para a As população mulheres, indígena e ribeirinha, para a sim. população, para os quilombolas, para a Uhum. população preta, assim. E cadê isso? Porque é um discurso E contrário, cadê? né, um apagamento, né, dessas pessoas, é um Uhum, apagamento dessas identidades, é um apagamento dessas marcas, sim. né. É, esse desmonte da saúde mental, isso não é à toa. Uhum, sim. Não é interessante, né, É, cuidar dessas populações. uhum. E isso marca muito para quem que esse governo governa, né. E acho que do Uma outro lado, fatia, né, sim. uma parcela muito pequena da população e exclui todo o restante. E se de um lado a gente tem isso, a gente está pensando que hoje é 18 de maio, é um dia de luta, né, e de reforçar essa luta, qual é a saúde mental que a gente pensa, né? Onde a gente quer Uhum. chegar com isso? O que que a gente compreende? Não à toa tá ali, pão, Pão, vacina, vacina, saúde e vida. saúde e Resistir sem vida. negar. É isso, né? A gente tem uma política de morte, né? Uma necropolítica, e acho que a gente Sim, precisa estar atento a isso. A gente fala que a gente está trazendo toda essa discussão, acho que num âmbito social mesmo, né? Do campo social, do campo da militância, da saúde pública, para pensar esses impactos no nível macro, né? E aí no espaço de análise, no espaço de terapia, que a gente pensa, né, a questão de cada sujeito, o particular de cada um que procura ali. uhum, A gente não pode, a gente não exclui, né? Acho que também isso é muito importante. Muitas vezes tem uma visão de que na psicanálise compra muito esse discurso liberal, né, e que não compreende sim. os sujeitos a partir dessas marcas, né, e disso que estrutura a nossa sociedade. E não é assim, né? Quando essas pessoas A chegam gente até não pode nós, negar né, isso. claro, Né, assim, voltando, tá né, na isso assim, conta. comer organiza, né? Tem algo Uhum, ali que não é da psicanálise que se trata, sim, tem sim. uma tem um entorno aí, tem um contexto, não, social que a gente não Uhum, pode negar. uhum, sim. Eu acho Acho que que é é por isso. isso esse questionamento das redes sociais, desse cuidado em saúde mental, né? Porque aí vem disso como se fosse só isso, né? Sim, Como a se fosse saúde mental fácil, foi palpável, né? capturada Compra aqui também, minha né? saúde mental. Uhum, foi capturada também, de algum modo. E às vezes pelos próprios profissionais de saúde, né, que estão tentando aí vender a todo custo o seu trabalho, né, e esquece do que tem do outro lado, né? Acho que a gente tem disciplinas básicas aí, pelo menos no curso de psicologia, que é para poder pensar a saúde pública, né? Uhum. Sei lá, epidemiologia, para pensar psicologia social, né? A psicanálise, em momento algum, esteve descolada, né, da psicologia social. Freud tem essa conversa aí, Sim. né? Tem esse diálogo o tempo todo. Sim, até Então, o próprio Freud pensa, ele fala disso, né? Tem aquele texto dele lá de 18 que ele propõe, ele pensa ali uma psicanálise que chegue a todos, né? Mas uma também, psicanálise também que leva em conta esse social, não essa psicanálise também que muitas vezes é vendida por aí. uhum, isso, né? Acho que estejam atentos e vamos pensar, né? Porque acho que um modo também de resistir a isso tudo é esse pensamento pela via da justiça social, né? É um pensamento de que a gente vive, não vive sem o outro, né? A gente está em Sim, comunidade na toa. Então, a gente precisa manter isso, porque a gente é engolido por essa lógica do indivíduo, da individualização,
né? E da meritocracia. Da responsabilização do sujeito até do seu sintoma, né? A gente também tem que pensar que a gente vive numa sociedade que produz a loucura, produz, Sim, aceita, legitima e prende e medica, sim, né? E aí coloca como se fosse algo daquele sujeito. sim, E como se não, a gente fosse está produzindo natural, isso. né? Exatamente. Acho que a Franca Basaglia é uma mulher, uma figura importante, né? Que tem uma produção Mulheres, Loucura e Sociedade, é um dos livros dela, e que ela traz isso, né? Assim, que a, a loucura não é natural, né? Tem alguma coisa aí que é Uhum. produzida por uma lógica, né? Por um sistema econômico, social, né? E aí sempre vai pelo elo que seria mais fraco, né? Para a mulher, para as crianças, para o dito louco. Sim. E aí são eles que a gente medica, né? O Foucault, lá na História da Loucura, né, vai contando como que isso se deu aí, né? Uhum. É um livro Como que, interessante. que a gente está sempre excluindo, colocando a loucura ali em determinados sujeitos e excluindo essas pessoas. E aí, se tá neles, não tá em mim, não tem nada a ver com isso, né? E que aí é essa lógica que o capitalismo Para você supor que vai existe alguém seguindo, louco, vai você reproduzindo. precisa supor que alguém tem razão, né? Tem a razão, tem a clareza da ideia, Uhum. né? E isso aí perpassa várias relações, né? Acho que com as mulheres também tem muito disso, né? Então, se a mulher é a louca, num relacionamento que a gente, né, costuma falar de relacionamento abusivo, se a mulher que é a louca, o homem ele tem a razão de alguma coisa. Em algum momento ela passa, inclusive, a questionar sobre a própria sanidade, né? Se o fato aconteceu ou Sim, não, enfim. Então, a gente vê o poder disso, né? E o poder desses significantes ainda na nossa sociedade, desses nomes, né? Porque isso tem uma história, está cravado na nossa história de algum modo. Acho que é sim. isso.